Anteriormente ao método do coaching, eu já tentei inúmeros métodos e todos eles, em curto espaço de tempo, eu não obtinha o sucesso desejado. Eram processos demorados, eram processos que eu sofria porque eram muito restritivos. E aí, para mim, fazer dieta era sinônimo de sofrimento, de restrição, de desprazer. E aí, quer dizer, eu não consegui o resultado que eu desejava e também não, para mim, como era sofrimento, né, eu não suportava tanto tempo me manter dentro daquele meu objetivo proposto. Então sempre eu chegava a um certo determinado período, eu fazia e não obtinha o resultado que eu queria e parava de fazer. Com o método do coaching, para mim foi uma coisa revolucionária assim na minha vida, porque pela primeira vez eu consegui obter os resultados que eu esperava. Então foi algo assim fantástico. Eu percebi que eu poderia comer, eu percebi que eu poderia manter certos prazeres alimentares e que não eram restritivos e que mesmo assim eu estava alcançando o meu objetivo. Porque semanalmente a gente tinha os encontros e eu aprendi que com um processo de autodisciplina, um processo de acompanhamento, um processo de autoconhecimento principalmente, eu conseguia chegar na minha meta semanal. E a cada vez que eu batia minha meta semanal, eu me dava mais força para que eu atingisse conseguisse atingir o meu objetivo na próxima semana. Então foi isso que foi o fator determinante para que eu conseguisse atingir o resultado que eu me propus durante os 4 meses. Foi semana a semana, eu fui tentando e eu via que eu conseguia e que não era de forma sofrida, que não era de forma restritiva, era assim, que eu via que valia a pena as trocas que eu fazia. E eu acho que isso que fez eu ver que fazia mesmo sentido, que eu estava no caminho certo e que, enfim, eu tinha descoberto o caminho para atingir os meus objetivos. Depois do processo de coaching, houveram muitas mudanças na minha vida, muitas mudanças positivas. Na questão de se autoconhecer, na questão do autoconhecimento, eu aprendi a ter disciplina comigo mesma e a questão da autodisciplina, ela teve assim em várias vertentes da minha vida, não só na disciplina alimentar. Eu aprendi a ter disciplina no meu trabalho, eu aprendi a ter disciplina na minha vida social e principalmente na questão alimentar. Então isso fez com que eu mantivesse os meus objetivos, que eu mantivesse conquistando todas as minhas metas. Então, assim, depois do processo de coaching, eu pude perceber que a disciplina, o autoconhecimento e a consciência na hora de me alimentar, ela passou a existir no meu cotidiano. Então, todas as vezes que eu vou me alimentar, eu tenho a consciência, eu não como mais por emoção, compulsivamente. Eu tenho a consciência, eu tenho disciplina e eu tenho autocontrole, o que para mim antes era impossível imaginar que um dia eu conseguiria ter. Um fator muito motivacional durante todo o processo foram as pessoas. Todas as pessoas que me viam observavam o quanto estava fazendo bem para mim o processo e era visível o meu emagrecimento e a minha autoestima, que também gradativamente foi aumentando, a autoconfiança, e isso era muito perceptível aos olhos de todos. Então todos que me viam comentavam e elogiavam, e isso também era um fator que me dava um gás, me dava muita motivação para atingir minha meta semanal.
Então, a questão das pessoas observarem, das pessoas perceberem e, sem saber, elas me motivavam a atingir minhas metas semanais. Nesse processo, eu fiz um grupo com minhas primas e todas nós colocamos como meta uma quantidade de quilos que nós queríamos perder e juntas nós fomos fazendo semana a semana. Da mesma forma, a gente se encontrava, pesava e juntamente elas também conseguiram atingir grandes objetivos. Uma emagreceu 16 quilos, outra 22 quilos e elas estão também extremamente satisfeitas, felizes, porque isso eu fui conseguindo passar para elas. A questão de todo o processo que eu estava vivenciando com o coaching foi dividido, eu dividia com elas. Hoje eu posso dizer que eu sei o caminho para atingir o meu objetivo. Meu objetivo não se encerrou por aqui, eu ainda estou nele e confiante, eu tenho a convicção que eu conseguirei atingir. E muita coisa mudou desde o início do coaching. Hoje a autoconfiança, hoje minha autoestima, o meu autoconhecimento e muitas outras questões que eu percebi que houve ganhos significativos na minha vida e eu me sinto muito confiante e sei que vou atingir a minha meta maior. Eu sei que eu sei o caminho, eu sei como chegar e essa semente foi plantada em mim e eu sinto que esse eco será infindável por toda a minha vida.